A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e a Bispa Rosana, que são os bispos primazes, os líderes do nosso ministério. Sejam todos bem-vindos a esta programação, a mais um dia em que nós ouviremos a voz do Senhor, onde nós receberemos instruções que serão de grande valia para a nossa vida, que serão para o nosso crescimento espiritual, que serão para que nós vivamos de modo digno do nosso chamado nesta terra. Sejam todos bem-vindos, irmãos que nos assistem em qualquer lugar do Brasil, em qualquer estado do Brasil. Sejam bem-vindos aos nossos membros e bispos, pastores, pastoras das igrejas Cristo Vive por todo o Brasil. Irmãos que nos assistem na Europa, também em Portugal e nos outros diversos países, irmãos que nos assistem no Oriente Médio. Olha, Deus tem um propósito com esta programação chegando ao Oriente Médio. Hoje nós vamos continuar assistindo a uma palavra muito forte, a uma mensagem que trata a respeito da língua, que trata a respeito das nossas palavras, daquilo que está no nosso coração e daquilo que chega aos nossos lábios, porque nós já compreendemos, e aqueles que têm acompanhado as nossas programações têm estudado, recebido as ministrações do nosso apóstolo acerca deste tema. Compreendemos que aquilo que nós falamos tem impacto direto na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Por isso a Bíblia tem tantos conselhos a respeito daquilo que nós falamos. Veja que o apóstolo Tiago foi muito sábio ao escrever em Tiago 3,10. Ele diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ele traçou um paralelo entre ser um cristão e não ser, entre viver a Bíblia e não viver. Temos que ter uma postura correta. Ou nós somos ou não somos. Ou o nosso linguajar, as nossas palavras refletem aquilo que nós cremos ou não. Por isso nós estamos aqui para ensinarmos a você a ter uma boa confissão, a ser esta fonte que jorra água doce, a ser esta boa árvore que produz bons frutos. Fique agora com a mensagem da graça de Deus e no final do programa eu estarei de volta. Tenho um presente para você e tenho um convite para amanhã. A abundância do coração é o que a boca fala. Você já imaginou? Às vezes uma família entra em colapso, que o chefe da família começa a usar uma confissão: não dá, somos gafanhotos, não presta, lá todo mundo é rico, nós somos pobres, nós não vamos... Você sabe, a pessoa, ela não vai se apercebendo que ela vai jogando sementes de morte, e há um dia que ela descobre que está presa em grilhões de morte. Números 14, 27, 28 e 30 disse: até quando sofrer esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Então, todas as nossas palavras proferidas no altar, em casa, na despensa, no fundo do quintal, dentro do carro. Às vezes a pessoa vai no carro e supapo no volante e diz: está o inferno e tal, o trânsito não anda. Não vai andar. Mas se você está num lugar e diz: os anjos que abram esse caminho, eles abrem, meu. Isso não é abstrato, isso é verdade, porque eu semeio vida ou morte. Então Deus diz: eu tenho ouvido essas murmurações. Versículos 28 diz: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, também todos que foram
contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então você veja, meu amado, a boca fala o que o coração está cheio, e Deus ouve, porque eu sou justificado ou condenado pelas minhas palavras. Então, você não pode dar ouvidos às circunstâncias, a opiniões alheias, aos meios de comunicação, porque o livro de Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta. Amado, acredita nessa palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele não vai fazer. Se Ele falou, não vai cumprir. Lembre-se, Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e é eficaz. Hebreus 10, 23 diz: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar. Diga: eu não vou vacilar, porque quem fez a promessa não foi o apóstolo da igreja, foi Deus, Ele é fiel. Diga: quem me fez a promessa é fiel. Diga: eu recebo a promessa. Qual é a promessa? É nas finanças, é na saúde, é nos negócios, é na família, é o que? Receba a promessa. Receba a promessa, Deus é fiel. Hebreus 6, 17 a 20 diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito. Imutabilidade, imutável quer dizer que não muda. Sabe o que Deus fez? Para mostrar a sua imutabilidade, Ele jurou. Ele jurou que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos por refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da nossa alma, segura, firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero que você creia na grandeza de Deus, na soberania de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Deus jurou. Ele jurou. Sabe quando Ele, no Antigo Testamento, diz que Deus mandou colocar um animal cortado ao meio, jogou fogo, ele passou pelo meio e disse: isto me aconteça se eu não cumprir as minhas palavras a Abraão. Então a igreja de Jesus tem que entender que boas novas significa evangelho. Isso não pode falhar. Hebreus 6,14 diz: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Significa que eu tenho aquilo que eu confesso. Pastor, e por que Caleb confessou corretamente? Diz em Números 14, 24, estou fazendo o repasse de domingo, diz: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve um outro espírito, e ele perseverou em seguir-me, eu vou fazer ele entrar na terra que espiou, e a descendência dele, e os filhos dele. Então, sabe, havia um outro espírito. Então, meus amados, outro espírito significa o quê? Um espírito de perseverança, um espírito de fé. E os outros? O que aconteceu com os outros? Números 14, 24 diz assim: meu servo Caleb, visto que houve outro espírito. Quer dizer, que o que havia nos outros? Espírito de quê? De rebeldia, de murmuração. Há muito tempo que eu me calei com esse assunto, amado. Muitos anos atrás eu deixei de murmurar, amado, porque quando alguém me dizia alguma coisa, eu partia para o contra-ataque. Quando alguém escrevia, eu atacava, sabe? E Deus disse: Miguel Ângelo, você é um anjo. Teu chamado não é para murmurar. Você tem um outro espírito. Não se junte à galera da murmuração. Não entre nesse caminho da rebeldia. Um diz, o outro contradiz, porque isso é uma facção terrível que está aí, que não tem nada a ver com Deus. Então, nós temos que misturar fé com a palavra de Deus, e a boca aí vem e fala. A língua pode produzir vida ou morte. Não se esqueça. 10 espias não creram porque se acharam gafanhotos. 2 disseram: subamos e prevaleceremos, porque Deus é conosco. E Deus disse: vocês vão entrar. Porque havia um outro espírito. Não havia um espírito de murmúrio.
Não havia um espírito de murmuração, havia um espírito de fé. E você sabe, às vezes eu pergunto a Deus: Senhor, por que poucos desfrutam nesses milhões de pessoas que vivem dizendo que são crentes no mundo inteiro? Nós não vemos uma manifestação de Deus, de confiança em Deus. Tem crente que depois vai ver o que a cartomante diz, vai aos búzios, vai no óleo, vai no sal, vai aqui, vai a mentira, vai ao copinho d'água, vai a garrafa. As pessoas andam feito loucos nessa terra. Por quê? E Deus me deu uma revelação esta noite, muito interessante. Ela está em 2 de Reis 17:33. Olha por que as pessoas têm o coração dividido, têm a confissão dividida. Deus me disse: de maneira que temiam ao Senhor. Então domingo eu venho à igreja, glória a Deus, eu temo a Deus. Mas ao mesmo tempo, diz que há pessoas que temem a Deus, mas ao mesmo tempo servem aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Quer dizer, eu posso servir a Deus e ao mesmo tempo servir a deuses. Pastor, mas isso não é uma incongruência? É uma incongruência, mas grande parte das pessoas vive assim. Amado, você sabe que são outros deuses, ou os próprios deuses? É o que a Bíblia chama de ídolos. E você sabe, ídolos não é apenas uma estatuazinha, não é o ídolo de Nossa Senhora Aparecida que você... É mais do que isto. São ciladas do inimigo. Porque isso é que Deus condena na palavra a idolatria. Ídolos escravizam e envergonham os homens. Por isso a Bíblia diz: guardai-vos dos ídolos, fugi da idolatria. Então, frequentemente o ser humano idolatra sutilmente. Apóstolo, eu temo a Deus. Está correto. Mas domingo eu não venho à igreja porque vai julgar o meu time. Aí está o outro Deus, o time de futebol. Está vendo, bispo, por que muita gente clama e não recebe? Porque teme a Deus, mas ao mesmo tempo, simultaneamente em que está glorificando a Deus, diz: oi, meu carro novo, então não venho aqui à igreja 2 meses, acabei de comprar uma casa de praia e agora esqueço os domingos. E lá está o Deus. O Deus pode ser muita coisa, amado. Pode ser sutilmente que você disse: ao domingo tudo bem, mas na semana eu tenho falsos deuses. Apóstolo, eu não tenho vindo à igreja por causa da novela. Olha aí, ele teme a Deus, mas ao mesmo tempo ele tem o coração dividido com os seus próprios deuses. Então dizemos que amamos, mas temos ídolos. Jesus, amado, não é uma abstração. Ele é um Deus real, é um Deus verdadeiro. Deus está empenhado em mudar a vida de todos nesta área. Porque tem a adoração de relíquias, tem a adoração de objetos, tem a adoração de amuletos, coisas que nós valorizamos, lugares, a televisão, o futebol, a praia, os prazeres da carne. Estou tão confortável aqui em casa assistindo pela internet. Deus me livre se eu for para a igreja. Isto é um falso Deus, isto é um ídolo. Então Deus disse: por que as pessoas não obtêm mais da sua confissão? Porque elas temem a Deus, mas ao mesmo tempo servem aos seus próprios deuses. Pois às vezes um telefone 5 não sei o que é um ídolo. Às vezes a internet é um ídolo, amado. E eu não posso temer a Deus e ao mesmo tempo servir aos meus próprios deuses. Olha, amado, isto aqui para a vida de um pastor é uma coisa tremenda. Para a vida de uma ovelha é uma coisa tremenda. Eu não venho à igreja porque eu tenho internet para ver. Vou lá agora à igreja. Lá está um ídolo. Eu não venho à igreja domingo porque vai julgar o meu time, apóstolo, o senhor entende? Eu não venho à igreja porque eu tenho praia de manhã, eu tenho, sabe? E onde está Deus? Porque a pessoa teme a Deus e ao mesmo tempo serve aos seus próprios deuses. Às vezes o próprio Deus é a casa, é o carro, é a família, é uma carreira, é uma obstinação, é alguma coisa que ocupa o lugar de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, amado.
até que eu me rendesse totalmente a Deus. Demorou tempo. Porque há muitos anos atrás eu esperava o final das mensagens, quando alguém dizia: grande pregador, essa mensagem, não vivo sem essa. Olha, aquilo fazia o meu ego, era uma massagem cardíaca em cima de mim. E Deus disse: Miguel, se você não se rende 100% diante de mim, diante da minha presença, você tem um ídolo, que é você mesmo. O teu ídolo é você. Você se acha o rei da cocada preta. Então, amado, isto é um processo de crescimento espiritual. Deus foi curando a minha boca, a minha confissão, guardando os meus lábios. Ou você acha que eu também não tenho vontade de chegar aqui e botar para quebrar? Eu tenho. Mas eu tenho um controle sobre a minha boca. Porque toda vez que eu me mandam recados de Facebook, de mentira, diz aquilo, eu tenho próximo culto, eu vou lá e eu vou dizer. E Deus disse: opa, você é superior a isso. Você é o anjo que eu escolhi. Eu não te trouxe lá da guerra lá da África para você vir aqui se miscuir com a guerra dos outros. Separe-se disto. Você não pode temer-me e depois ter os teus próprios deuses. Não pode. Não, tem 13 milhões de pessoas evangélicas desviadas. Não se esqueça, são pessoas que temem a Deus. Eles disseram um dia: Jesus é meu Senhor, mas domingo eu tenho futebol. Jesus é meu Senhor, agora já ganho mais dinheiro, não preciso mais da igreja. Jesus é meu Senhor, não vou pagar dízimo nem que a vaca tussa. Então o dinheiro passa a ser o Deus. E a Bíblia diz: não pode servir a Deus e a mamão. Você não pode amar a Deus e amar o seu dinheiro. Esta é minha segurança. Olha, amado, dinheiro, diz o livro de Provérbios, que é com asas de águia. Ele vai e volta, meu amado. Some da vida das pessoas. Se ele não tem a bênção, se o fiel é acumulado de bênçãos, o infiel é acumulado de quê? De mazelas. Então nós temos que pensar nisto. Os que temiam o Senhor, mas ao mesmo tempo, é muito triste. Eu temo a Deus, apóstolo, mas olha, eu sexta-feira à noite, apóstolo, eu tenho um pagode lá próximo da minha casa. Pastor, eu temo a Deus, mas carnaval o senhor não me pega aqui. Eu fico lá, sabe, apóstolo, sabe, é a minha vida. Eu temo a Deus, mas carnaval eu aqui, nem pó. Domingo à tarde, nem pó. Olha, tá bom. Qual pó que você está se referindo? É que Deus não divide a sua glória. Meu coração não pode ser uma parte de Deus e outra parte dos meus próprios deuses. É o carro, é a casa, sabe, o dinheiro, é a fama. Você vê a busca do poder. Você vê até nas questões políticas. Você vê, nós vivemos anos e anos aqui dentro do Rio de Janeiro. O prefeito guerreia com o governador guerreia com o presidente, insulta. Quem pagou o preço disso tudo? O povo. Não tivemos nada, não tínhamos transporte, não tinha saúde, não tinha UPA, não tinha PP, não tinha nada. Era um povo que sofremos. Cada vez que eu viajava lá para Portugal, era uma vergonha dizer que eu era do Rio de Janeiro. Todo mundo ia lá, aquele lugar, guerra, matam as pessoas. Era assim que era conhecido, mulher de rua, não sei o quê. Era assim que nós éramos conhecidos. Agora está querendo todo mundo voltar, que é para na sua disputa de poder, quem paga o preço depois é o povão. Não esqueça de outra coisa. Essa gente toda tem deuses. O poder é o Deus deles. Eu vou ser outra vez o governador. Eu vou mandar. A disputa do poder. Isso é tudo um grande Deus e um ídolo. Eu estou fora disso, amado. Eu quero viver a eternidade. Então a pessoa teme a Deus, mas ao mesmo tempo serve aos seus próprios deuses, seus próprios interesses. Então a palavra deixa claro, amado, eu não posso ter outros deuses, não posso servir, não posso me render, não posso me submeter. Eu não posso dizer que o meu carro é o meu carro, sabe, que o meu isto e que, sabe, não, Deus não, amado. Sim, mas eu tenho Deus nas minhas mãos. Você tem Deus nas suas mãos? Nunca você terá Deus. Deus é que te tem nas mãos dele. Porque eu controlo meu jejum. Olha, está ali o falso Deus. A abundância do coração é o que a boca fala. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br.
como o apóstolo Tiago disse, não pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga. Nós temos que ter uma boa confissão. Nossas palavras têm que ser doces, têm que ser medicina, têm que ser cura, têm que ser agradáveis diante de Deus. Afinal, tudo aquilo que nós proferimos com os nossos lábios é ouvido pelo nosso Senhor. Então Ele espera que nós tenhamos sempre uma boa confissão em linha com a graça do nosso Senhor Jesus. Se você ligar agora para 3017 90 90, nós temos um presente do nosso apóstolo para você. Este livreto em que nós cremos é um resumo das doutrinas do nosso ministério. Aqui é também um pouco do testemunho de vida do nosso apóstolo. Queremos lhe enviar gratuitamente um presente do nosso apóstolo e da nossa bispa. Ligue agora, 0 operadora 21 3017 90 90. Nós temos um site na internet, www.igrejacristovive.com.br. Acesse nosso site, procure estudos, cresça na graça, no conhecimento, assista as pregações, assista as mensagens, imprima as suas apostilas, é muito fácil, você pode acessar os nossos estudos bíblicos, imprimir, compartilhar na internet, compartilhar distribuindo também para outros irmãos. É uma fonte maravilhosa para que você possa estudar a palavra do Senhor. No nosso site também nós temos toda a programação do nosso ministério. Inclusive, o nosso 4º Congresso Feminino Chail. Deixo aqui o meu convite para todas as mulheres que nos assistem, todas as irmãs amadas, no dia 27 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, teremos o nosso 4º Congresso Feminino. Será uma bênção. Este ano o nosso tema é Recicle Sua Vida. Todas nós precisamos em algum momento de transformação, de restauração, de regeneração. Então, este será o tema do nosso congresso. Teremos a nossa bispa Rosana, a nossa diretora, a nossa palestrante principal. Teremos as bispas convidadas, bispa Solange Brant de São Paulo, bispa Alessandra Tom de Curitiba, bispa Érica Galvão aqui de Campo Grande, da nossa igreja de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E será uma bênção. Faça sua inscrição através do nosso site ou através do site congressofeminino.com.br. Nosso programa vai ficando por aqui, mas antes eu quero deixar uma palavra de motivação para que você esteja conosco amanhã. Amanhã às 7h30 da noite estaremos reunidos com o nosso apóstolo Miguel Ângelo na nossa sede internacional na Rua Maricá 320 Campinho. Venha prestar o seu culto racional. Nós temos toda a infraestrutura necessário para que você tenha conforto, dignidade, excelência no servir a Deus. Temos berçário, escola bíblica, temos amplo estacionamento, ar-condicionado, igreja climatizada, tudo para que você venha tranquila, em paz, sirva ao Senhor e dê o seu melhor, porque o nosso Deus merece. Amanhã, na Rua Maricá, 320 Campinho, às 7h30 da noite. Fique agora com o momento de louvor do nosso ministério e logo em seguida, nossa amada bispa Solange Brant com a Igreja Cristo Vive de São Paulo. Graça e paz e até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Glória a Deus! Eu posso crer que antes de tudo ser criado, Ele me amou, e pro seu reino fui chamado. Toda alma que forjar contra mim perecerá. Sei que o Senhor comigo está. Creia, amado, Ele é fiel.
eu posso crer que antes de tudo ser criado. Fala assim, ó. Ele me amou e pro seu reino fui chamado. Toda alma que forçar contra mim perecerá. Sei que o Senhor comigo está. Ele é fiel, autor de todo dom perfeito. Quem de Israel é o Senhor de um povo eleito. E por causa do seu grande amor, sou mais que vencedor. Participe do 4º Congresso Feminino Chail da Igreja Evangélica Cristo Vive, dia 27 de setembro, com o apóstolo Miguel Ângelo, bispa Rosana e convidadas. Tema: Recicle sua vida. 4º Congresso Feminino Chail. Inscreva-se pelo telefone 0 operadora 21 3017 90 90 ou acesse o site congressofeminino.com.br. Uma realização Apóstolo Miguel Ângelo. Igreja Evangélica Cristo Vive. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.